Oi pessoal, meu nome é Aline, sou professora de Geografia. Eu sei que você já estudou para o Enem, mas agora vamos às dicas finais, a cereja no bolo da sua prova. Então você tem que saber como e o que mais cai na prova de Geografia. Como? Atenção para gráficos e tabelas, olha sempre os eixos para você fazer uma boa leitura, comparação de gráficos, sempre muita atenção. Em termos de gráfico de população, atenção para as pirâmides etárias costumam cair. Observe que a gente está diminuindo a nossa base, o que nos dá um momento aí de transição. A gente está aqui, em termos de crescimento vegetativo, Brasil na terceira fase. E é uma espécie de janela de oportunidade. A gente tem muita gente na população economicamente ativa, só que logo, olha só, a gente vai inverter esse gráfico aqui, e aí que nós vamos ter uma população mais velha. Então a gente tem que aproveitar esse terceiro momento, fazer ajustes na Previdência, e isso o Enem gosta de cobrar. Outro ponto que você precisa ficar atento são os mapas. Você tem que conhecer o Mapa Mundi, tudo bem, as regiões, mas o Brasil você tem que conhecer muito bem. Onde nós temos os principais recursos, minerais, hídricos, tudo bem? Questão hídrica é bastante importante, então mapa, bastante atenção. Esse aqui é o meu mapa diferentex para vocês, mas atenção com mapas. E textos, uma dica importante é ler primeiro a pergunta, depois ler o texto e não esquece de ler a fonte, porque às vezes o texto está um pouquinho confuso, só que a fonte você conhece. E aí o seu professor já pode ter comentado sobre e pode te ajudar a responder. Então, essas 3 dicas do como. Agora, o que a prova mais cobra? Em Geografia, industrialização é o assunto mais cobrado, desde as linhas de produção, tudo bem? E de uma forma bastante crítica, até agora a flexibilização. Então, você poder trabalhar em casa, só que isso pode gerar implicações nas leis trabalhistas, né? Ou uma ausência de direitos ali, o que pode tocar bastante nas provas do Enem e vem aparecendo. Também nessa mesma linha, no sentido de produção, onde a gente produz as coisas, a gente pode produzir na Ásia, por exemplo, porque lá tem mão de obra barata. Mas para pensar a tecnologia, eu tenho essa migração de mão de obra qualificada, ficar bastante atento a isso, tudo bem? E o comércio mais globalizado, eu consigo uma negociação maior. Nesses termos, atenção ao petróleo, que está cotado abaixo desde setembro do ano passado, isso porque a Arábia Saudita vem produzindo muito, uma estratégia geopolítica que pode aparecer na sua prova. Falando ainda do que mais cai, a industrialização nos puxa para a urbanização. São temas muito importantes, a urbanização muito ligada à mobilidade urbana e também à nossa ocupação, tudo bem? Ocupação de encostas de morro, e aí eu tenho as enchentes, impermeabilização do solo, essas questões, lixão, tudo bem? Questão que está em alta e que pode aparecer. E na verdade são temas recorrentes, sempre aparece 5, 6 questões desses temas. E um tema também importante, a nossa ação antrópica, ação do homem no meio ambiente, de forma positiva ou negativa, tudo bem? Fazer aí técnicas agrícolas como o terraceamento, a divisão da terra, para eu ter uma erosão menor, isso pode aparecer na sua prova. Outras questões como fazer uma horta, fazer uma camada vegetal para diminuir a desertificação, mas questões também do homem agindo no meio ambiente em termos de prejudicá-lo, né? Questão da água, de jogar resíduos, essas questões podem aparecer na sua prova. E ainda atenção em pontos bem sociais, como o aumento dos indígenas, uma questão de identidade importante, mas a diminuição da demarcação de terras. Isso vai aumentar aí o número de conflitos, e essas questões estão sempre aparecendo nas provas. Bom, se você já estudou, com essas dicas eu tenho certeza que você vai melhor ainda na prova. Então uma boa prova e até depois.